Lara Crivellaro, diretora do Instituto EducBank, e estamos aqui para mais um episódio do Pode Falar Gestor. Esse é um espaço onde discutimos as principais tendências, desafios e oportunidades no setor da educação, com convidados especiais, sempre a cada episódio, voltados para educadores do Brasil e do mundo. E no episódio de hoje vamos falar sobre formação de docentes em línguas. Quem avalia? Os educadores, os avaliadores? E temos aqui dois convidados especiais, a Angélica Marim e o Eduardo Cândido, os dois da Pearson, e que vêm trazer um pouco insights sobre essa avaliação de educadores também e apoio das escolas, para as escolas de programas de idiomas. Sejam muito bem-vindos, um prazer tê-los aqui conosco. Prazer é nosso, muito obrigada. Obrigado, Lara, pelo convite, um prazer estar aqui com vocês também. Bom, a gente tem muito para falar sobre esse tema, né? Então, a primeira coisa que eu quero começar discutindo aqui é pontuando qual a diferença entre ensinar um idioma como disciplina e trabalhar o idioma como experiência cultural e comunicativa. O que a gente tem aí de importantes elementos para trazer para essa discussão? Começar? Posso? Por favor. Quando a gente pensa no ensino de idiomas como disciplina, da minha experiência, né, eu já estou no ILT há 26 anos e eu vejo que é uma forma de ensinar muito estruturada no que tange às estruturas gramaticais, a apresentação de vocabulário, a repetição, exercícios soltos, né, nem sempre contextualizados, o que tem o seu lugar, tem o seu valor, naturalmente, mas que no cenário educativo de agora, né, contemporâneo, talvez isso fique um pouco desconexo para o aluno, né, a dificuldade de compreensão e de adquirir essa nova língua, né? Quando a gente parte dessa perspectiva cultural e comunicativa, ela passa a fazer mais sentido para o aluno porque ele não tem ali uma estrutura solta, mas isso está contextualizado e de uma forma que ele consegue naturalmente fazer uso dessas estruturas, desse vocabulário e conectar com as suas experiências do cotidiano, né? Então ela passa a ser uma aprendizagem mais significativa para esse aluno, ou seja ele de que idade for. Sem dúvida, tudo tem que fazer sentido. Exatamente. Né? Eu acho que na educação, essa questão do sentido, ele é um motivador para o aluno. A gente percebe muito isso em matemática, nas exatas, né? Aquelas fórmulas, aquelas coisas. E de repente, por que eu tenho que aprender essa coisa toda de química? Mas se eu for para um laboratório, eu vejo todas as reações acontecendo, eu passo a entender. E aquilo passa a ter significado. Eu acho que a mesma coisa no ensino de idiomas. Sim. Mas eu acho que uma coisa nos últimos anos tem facilitado muito, e eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês, é a questão do quanto essa geração que está vindo aí tem sido muito mais exposta ao inglês do que gerações passadas, né? Então, falar inglês, e a minha geração era, nossa, a gente sabia, e os pais já sabiam a importância de falar inglês como uma oportunidade futuro, mas a gente não tinha tanta exposição com TV a cabo, com videogame, com, enfim, internet, quanto essa geração tem. E isso mudou? Vocês entendem que a escola passa a fazer mais uso disso, ou tem aproveitado, ou ainda fica na tentativa do livro, sem trazer essas ferramentas para dentro da sala de aula?
Eu acho que não só a escola faz uso disso, como, na verdade, os próprios pais, com essa exposição maior, permitem que, além da sala de aula, além do ensino regular em sala de aula, ele também seja exposto fora. A gente sabe que o Brasil não tem uma exposição tão direta ao inglês, nós estamos circundados por países de Hispanoamérica, que falam espanhol. Mas nem o espanhol a gente domina. Sim, sim, mas a gente ainda consegue, talvez, ver como uma utilidade maior. O inglês, ele, nesse sentido prático do dia a dia, ele não é tão necessário, digamos assim. Mas eu acho que justamente esse excesso da exposição de TV a cabo, streaming, enfim, o acesso cultural hoje ele se faz por meio do inglês. YouTube, né? YouTube, jogos. Então a gente sabe que não só em sala de aula, e eu acho que isso é muito valioso, porque a gente sabe que quanto maior a exposição ao idioma, mais fácil é de você realmente aprender na prática. Então eu acho que até esse aspecto cultural, essa mudança de ensinar com base em cultura e comunicação, ela se reflete dentro da estrutura do que nós pregamos na Pearson, e eu, estando à frente ali das avaliações, eu diria que isso é um aspecto muito importante de uma avaliação. Focar em comunicação e não em avaliar assim, gramática, aquela coisa talvez um pouco mais tradicional. Não, a gente avalia efetivamente aspectos comunicativos da linguagem. Então, eu sinto que nós estamos assim numa fase excelente para esse aprendizado do idioma. E essa mudança também acho que faz muito sentido, porque hoje a gente está num mundo muito mais conectado, mais globalizado, as distâncias se diminuíram, né? Antigamente, pensar em Londres, Nova York, era algo muito distante, geograficamente mesmo. E hoje, com a questão da internet e todos os canais de mídia que a gente tem à disposição, literalmente é um toque de distância, né? Expõe essa criança a muito mais e facilita a aquisição da língua, né? Tem um linguista que eu gosto, o Michael, eu falo Michael Byron, mas talvez seja Byron, enfim, que ele fala que o ensino da língua é também você ensinar uma competência intercultural. Né? Então, sim. quando você aprende um novo idioma, você não está só aprendendo estruturas, vocabulários, mas também como que eu digo isso, em que momento. As expressões. Né? Exatamente. Como é o raciocínio daquela cultura, que Exatamente. É diferente. E isso faz todo sentido quando a gente fala de avaliações, de assessment, ou a aquisição e uso da língua, né, de uma forma natural, e que, sem dúvida, embora a gente não esteja circuncidado ali por países, né, de língua inglesa, a exposição que a gente tem, principalmente a indústria, né, hollywoodiana, as músicas, enfim, e com os canais, né, YouTube, podcast e assim por diante, as crianças hoje acabam também absorvendo isso, tanto que hoje em dia raramente a gente fala de um aluno que seja real beginner, né? Ele já traz consigo uma bagagem. E aí, em sala de aula, a gente vai identificar por meio de soluções, enfim, para que a gente consiga desenvolver isso, né? Interessante. Agora, de novo, a gente voltando aqui na questão da avaliação do avaliador, né? As escolas estão prontas para avaliar o professor, se ele está dando conta disso? E aí, talvez, mais especificamente, o gestor. Porque quando a gente contrata um profissional para pôr dentro da sala de aula, a gente espera que ele tenha domínio sobre o conteúdo que ele está proposto ali a administrar. Mas como é que a gente acompanha se esse professor de idioma, sendo muitas vezes um diretor que também não tem domínio da língua, como é que ele consegue saber se isso está funcionando, isso está dando certo, e ele realmente é o professor certo para aquela turma? Quer comentar? Temos como medir isso? Temos como acompanhar isso? Eu diria que isso seria uma abordagem um pouco mais holística. Eu acho que, claro que existem ferramentas no mercado de forma geral para isso.
Eu acho que isso também passa um pouco pela própria formação desse professor, né? Então a gente tem que abordar também a questão de formação, não só linguística, mas cultural, a bagagem dele. Então eu acho que, claro, isso é uma avaliação muito mais holística. Eu não diria para você assim, nós temos uma ferramenta pronta para fazer essa avaliação do professor. Não, eu acho que ferramentas, você tem que combinar uma série de recursos para aí sim fechar. E, claro, eu acho que o acompanhamento de aula desse professor, seja por meio do feedback dos alunos, do feedback dos pais, claro, a gente sempre pondera tudo isso, né? Mas eu acho que o acompanhamento desse professor ele vai ter que ser constante. Eu não posso aplicar, por exemplo, uma avaliação inicial, seja ela qual for, comportamental, enfim, uma série de coisas que a gente pode usar como elemento, mas não posso, a partir desse diagnóstico fechado, partir do princípio que o professor vai trabalhar 10 anos na escola e que tudo vai continuar igual. Então, o acompanhamento tem que ser frequente. Eu entendo assim. Em todas as áreas. Em todas as áreas, exatamente. Mas e a metodologia desse professor, gente? O que a gente tem de novidade aí para entregar para esse professor que vai para a sala de aula? Assim, quando a gente fala da avaliação do avaliador, né, de metodologias, enfim, a gente está falando também da importância desse profissional se manter atualizado, né? O que não vem sozinho, assim, de uma forma proativa ou independente daquele professor, né? Quando a gente olha para a gestão educacional, é importante que o gestor, principalmente se ele não for da área ali do ensino de língua inglesa, por exemplo, né? Enfim, que ele, em primeiro lugar, invista na formação continuada, né? Para que esse professor tenha a oportunidade, seja no Brasil, seja em outros, participando de eventos, né? Enfim, a gente tem vários que acontecem ao redor do mundo, para que ele tenha a oportunidade de ouvir as conversas, as práticas, poder compartilhar isso com colegas do segmento e poder trazer isso para dentro da escola. Essa é uma dificuldade que a gente encontra. Eu, particularmente, né, embora venha da sala de aula, hoje na Pearson eu trabalho com formação de professores, a gente percebe uma certa dificuldade de algumas instituições abrirem suas portas para ter esse momento formativo, né? Elas estão bastante preocupadas ali em agradar uma ponta, que são as famílias, os pais, mas às vezes negligenciam a outra ponta, que é quem faz essa entrega. Sem dúvida. Né? Então, essa formação continuada, eu acho que é o ponto principal para isso, para que a gente possa falar de metodologias, para que a gente possa ter outras práticas, né? Ou experimentar coisas diferentes em sala de aula. E aí acho que um segundo ponto que conversa um pouco com isso, ou talvez bastante, é esse profissional que às vezes está há 10, 15, 20 anos na mesma escola e ele não se dá conta de que ele precisa se reciclar. Ele já se sente o suprassumo. Então, acho que vem também aí um lugar de humildade, né? De entender que já faço isso há muitos anos, mas eu preciso também ter um olhar para o novo, né? Agora, a gente consegue também avaliar os professores através da avaliação dos próprios alunos, né? Também. Fala um pouquinho sobre isso, Angélica. O que você tem aí de entrega para isso? Isso é algo bastante que a gente ouve bastante das escolas quando elas aplicam. Para todos, quando a gente faz uma avaliação da turma e não aquela coisa que a gente efetivamente seleciona, enfim, quando a gente faz uma avaliação massiva da turma, a gente consegue ver ali detalhadamente como é que está o ensino. Às vezes não é nem o professor, às vezes pode ser, enfim, o foco daquele professor em determinada habilidade. Então, tem uma série de coisas que os relatórios eles fornecem para que a gente consiga ver ali o desempenho do professor e trabalhar junto dele. É o que a gente sempre fala. A ideia não é nunca a gente
ser punitivo, nunca. A avaliação ela tem que ser sempre para melhorar e não para punir. Então, em geral, a gente mostra, sim, como que está o desempenho positivo daqueles alunos e o que pode ser melhorado e como pode ser melhorado. E aí a gente entra realmente com essa parte de formação de professores, e é um trabalho longo, né? A gente sempre fala, é um trabalho que a gente tem que fazer aos poucos, para ir calibrando, mas a avaliação, ela dá, sim, muita informação, ela dá dados. É o que eu costumo falar. São dados concretos, não é assim, eu penso, eu acho. Não, eu tenho uma fotografia real daquela turma, daquele aluno, e eu consigo trabalhar. Isso é muito interessante, inclusive porque, assim, nos nossos últimos episódios dos nossos podcasts, esse assunto dos dados, eles vêm aparecendo muito claramente. A gente já falou aqui em relação a marketing de educação, a gente já falou em relação a financeiro, a gente já falou e agora a gente está trazendo isso para o idioma, né? Então, assim, os dados são muito preciosos e aí existem, então, essas métricas em todos os segmentos de uma escola para que o gestor possa olhar e rapidamente corrigir rotas do que não está funcionando. Conta um pouquinho mais do como é que vocês têm entregas. Acho que na Pearson deve ter ferramentas específicas para esses dados, para essas avaliações. Sim. Queria só pegar um gancho do que você falou, que eu acho muito curioso, porque outras áreas, e até a própria área educacional, sempre se amparou muito em dados, mas o inglês demorou. Então, isso é uma coisa muito curiosa para quem está na área de educação, atua há 20 anos na área de educação, e na área de inglês propriamente há 10 anos. E a gente observa que dados concretos demoraram a entrar no segmento de inglês. Que incrível isso. E a Pearson, o interessante é isso, a gente tem uma ferramenta, por exemplo, a gente tem um portfólio extenso, desde exames de mobilidade internacional para exames de progresso. Então, esses exames de progresso, no caso dos avaliadores, ele é valioso, porque ele efetivamente fornece relatórios detalhados por cada uma das habilidades, mostrando como que está o desempenho desse aluno. Ou seja, eu vou mapeando esse aluno a cada ano ou a cada semestre, dependendo da carga horária, dependendo da estrutura, e aí a partir disso a gente consegue efetivamente fazer as sugestões de melhoria, entregar para eles como a gente pode amparar com base em dados. Então, é o Benchmark Test, por exemplo, é a nossa ferramenta para fazer esse acompanhamento de progresso com o aluno. E também, assim, tudo que a gente faz dentro da Pearson, né, é a nossa espinha dorsal, como a gente chama, é a GSE, a Global Scale of English. Então, os nossos assessments, os nossos materiais, as soluções estão pautadas nessa métrica, como você coloca, que é uma forma é uma escala, na verdade, que a gente utiliza para identificar o nosso ponto de partida, e daí a importância desses encontros formativos, né, essa formação continuada que o gestor precisa proporcionar para a sua equipe docente, para que eles possam estar munidos, né, enfim, com conhecimento adequado para interpretar esses dados. Então, uma vez que eu identifico, com base nesses dados providos pelo relatório, onde a minha turma, onde os meus alunos se encontram, eu consigo já traçar os próximos passos. Que rota eu vou adotar para chegar neste objetivo? Em quanto tempo, né? Se eu precisar recalcular essa rota, quais meios, quais outros caminhos eu preciso percorrer para garantir que o aluno siga se desenvolvendo, né? E aí, só voltando para a pergunta inicial, né, da nossa conversa, a GSE, ela também não só aponta os objetivos de aprendizagem de uma perspectiva linguística, mas também a questão cultural, né? Então, o que, para que e quando eu faço uso disso, né, nessa utilização da língua. Então, realmente, assim, acho que as nossas soluções, elas trazem esse ecossistema, exatamente. Isso é muito interessante, porque, se eu estou entendendo, é uma plataforma de avaliação.
O GSE, na verdade, até queria acrescentar no que o Edu falou, porque o GSE, a escala GSE, ela é uma escala hoje, apesar de ter sido desenvolvida pela Pearson, ela é uma escala global. Ela foi reconhecida pelo próprio Conselho Europeu, foi incluída dentro de uma revisão que foi feita do CFR em 2018. Então, hoje ela é uma escala não só usada pela Pearson, mas por professores no mundo todo para ajudar nesse processo de aprendizagem. Essa é uma ferramenta totalmente gratuita, que se você for lá no Google colocar Global Scale of English, Pearson, ele te dá essa ferramenta para trabalhar com os alunos. Então, eu não diria para você, ela é uma ferramenta, ela não é uma ferramenta avaliativa somente, mas ela é uma ferramenta diagnóstica, que, na verdade, ela dá maior profundidade ao CFR. Então, por exemplo, eu sempre brinco, nós dois aqui, Edu e eu, podemos estar no nível B1 de inglês, por exemplo. Não é verdade, o Edu está muito acima, mas a gente, vamos pôr para efeitos de exemplo, nós estamos no nível B1, mas eu posso estar no B1 começando e ele pode ir no B1 já indo para o B2. Como que eu faço essa diferença? Eu faço essa diferença por meio da granularidade da Global Scale of English. E aí ela detalha, uma pessoa que está no comecinho do B1, o que ela consegue fazer na escrita, na fala, na leitura. Então, cada uma das habilidades, ele vai detalhar o que eu consigo fazer e ele vai pôr um número, que vai de 10 a 90, a escala CFR inteira, nosso GSE vai de 10 a 90, e aí a gente faz uma granularidade. Isso permite que o professor tenha um mapeamento total da Angélica. Eu falo que é um exame de sangue daqueles detalhados. Então, vitamina, tudo, é o que vem por meio do benchmark e test. Você consegue corrigir, reforçar nos pontos em que estão faltando para preencher e alcançar o próximo nível. Que ela vai passar por todos os pontos, né? Ela vem no campo do planejamento, o campo da execução, que é o ensino propriamente dentro da sala de aula, o campo do monitoramento de progresso. Então, ali você consegue estabelecer benchmarks, enfim, nessa jornada de aprendizagem do aluno, né? Então, hoje você se encontra aqui em relação à habilidade de speaking. Hoje você está nesse nível em relação à habilidade de reading. E com isso você consegue mapear, e aí nós temos as nossas soluções. Benchmark, por exemplo, é uma solução que garante esse monitoramento de progresso e uma condução mais assertiva por parte dos professores e, consequentemente, dando visibilidade para toda a comunidade escolar, né? O gestor, a coordenação, os professores, os alunos, porque eles passam a entender de fato onde eles se encontram e o que eles estão aprendendo e quais os próximos passos, e principalmente as famílias, né? Que muitas vezes não têm visibilidade, não têm compreensão do trabalho que é realizado em sala de aula. Por meio dessa solução, desse relatório que aponta ali a Global Scale of English e esses benchmarks estabelecidos, a família tem compreensão de fato do que está sendo realizado e da evolução dos seus filhos ali, né? Acho que... Muito bom, porque a gente sempre tratou a escola, né, sempre muito como um organismo muito vivo e dinâmico, mas também é uma empresa. Sim. E essas métricas, elas são fundamentais para que tudo funcione bem e que a gente possa... Então, a avaliação na educação, ela é uma discussão muito antiga, né, em que a gente vai avaliar, mas não é um avaliar para ver se você conseguiu, mas é para ver onde é que você ainda tem gaps e eu posso te reforçar para a gente corrigir essas rotas, né? Então, muito interessante e, sem dúvida, uma ferramenta fundamental para um professor de idiomas poder melhorar até para cada vez mais. Se autoavaliar, né? E melhorar o desempenho da tua turma. Melhorar o desempenho da turma. E nas conversas de café, na sala dos professores, ter essas trocas, né? Olha, na minha turma isso funcionou, analisei esse dado, olhei esse relatório, como que funcionou na sua turma. Então, acho que isso também é uma forma de avaliar o avaliador, né? A gente falava sobre isso agora há pouco. Acho que é uma forma também desse professor se autoavaliar e nessas trocas refletir sobre a sua prática. E eu acho que tem um outro ponto aí importante, que é você também acompanhar a evolução do seu aluno, não só do ponto de vista linguístico, mas a formação desse cidadão global.
Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Sim. O quanto hoje a gente não pode formar esse aluno só para que ele saiba inglês, mas para que ele realmente tenha esse protagonismo como um cidadão global em qualquer lugar do mundo. Sem né? dúvida. Até mesmo porque hoje, com tantas ferramentas que a gente tem, mídias sociais, enfim, essa exposição que a gente falava agora há pouco, né, por conta da globalização, a língua, ela vai acontecer de uma forma ou de outra, né? Hoje você mencionava no início, né, videogames, enfim, todas essas tecnologias que as crianças já praticamente nascem, né, lidando super bem com isso. Então, assim, o desenvolvimento linguístico eventualmente vai ocorrer, né? Mas em sala de aula hoje a nossa preocupação já não é somente essa, né? É o desenvolvimento dessas competências que, enfim, as chamadas 21st Century Skills, né, as habilidades do século XXI, e que quando essa criança vai ficando um pouquinho mais velha, a gente passa a falar de desenvolvimento de soft skills, no mundo corporativo as power skills, né, que tanto se fala, mas isso que eu estou aprendendo aqui vai ser usado de que forma? Qual habilidade eu também estou desenvolvendo ao aprender um novo idioma? É a comunicação, é o trabalho colaborativo, é ter liderança, é a resolução de problemas, né? Que é tão importante em tudo que nós fazemos, né? Acredito que entre uma gravação e outra, quantos problemas você não tem que resolver, né? E pensar de forma criativa nessas soluções. Então, é fundamental, assim, é primordial que essas crianças também desenvolvam essas habilidades, né? Tanto é que muitos dos materiais utilizados hoje, pelo menos falando dos que nós oferecemos, trazem isso como pilar pedagógico, né? O desenvolvimento dessas habilidades do século XXI, a questão dos valores, o pensamento criativo, a resolução de problemas, o pensamento crítico. Então, acho que é fundamental que a gente olhe não só para o desenvolvimento linguístico, mas também dentro do meu planejamento ali como professor, como que eu posso garantir que o meu aluno também esteja desenvolvendo essas outras habilidades, né? E a gente tem aí o inglês como língua franca, né? Sim. Pelo menos definiu-se que é o inglês e, independente de hegemonia de países, é o idioma global. Sem dúvida. Né? Eu tive agora recente numa discussão aí com algumas universidades da China, que está se abrindo, porque depois de toda essa discussão Estados Unidos e universidades americanas, outros países estão começando cada vez mais a se abrir para receber essa leva de estudantes internacionais, essa mobilidade que está acontecendo e que é fantástica, né? Sim. Essa troca, assim, o Brasil precisa acordar para isso também e ficar pronto. A gente sabe que em algumas das nossas universidades até poderíamos receber mais estudantes, mas temos a questão da língua. E a China está entregando hoje disciplinas em inglês para que outros cidadãos do mundo possam ir para as universidades chinesas e também criando essa mobilidade, o que é incrível, né? Então, a gente precisa olhar para esse cenário e aí não é simplesmente o idioma, mas é a forma de se comportar em cada país, essa riqueza toda. A gente tem um slogan na Pearson que eu gosto muito, que é Be Yourself in English. Então, porque é exatamente isso. Eu quero que esse aluno, ele seja ele mesmo. Eu quero que ele aprenda a ser confiante e se expressar com o inglês dele, mas que ele respeite as diferenças. Então, tudo isso tem que perpassar o ensino do idioma. Ele não pode ser como era, claro, a visão antiga, que você aprendia blocado, é a gramática, é aquilo. Então, hoje a ideia não é essa, é formar justamente esse cidadão para que ele possa, até com essa facilidade de contato mundial, que ele possa interagir com pessoas do mundo todo, seja profissionalmente, seja pessoalmente,
E exatamente fazer esse processo. Cada vez mais a gente está globalizado. Por que eu tenho que... Hoje, com esse trabalho remoto, no caso, para a gente é totalmente remoto, por que eu tenho que trabalhar em São Paulo? Não, eu posso trabalhar em Londres. Em eu qualquer posso... lugar. Nós temos colegas que foram fazer cursos, ficaram alguns meses fora. Então, assim... E seguiram dentro da empresa. E seguiram trabalhando. Então, assim, por que não fazer com que essa criança já perceba esse mundo que ela está vivendo e justamente possa dialogar com pessoas do mundo todo, né? Então, eu acho que dentro da educação isso é fundamental. Ela entender que ela é uma cidadã global, que ela tem como transitar no mundo todo e, com isso, ela precisa ter confiança. E a confiança ela vai adquirindo ao longo do tempo. Eu acho que a gente também é uma sociedade muito imediatista. Então, às vezes se tem a impressão assim, pô, mas eu estou estudando inglês há 2 anos, como que eu não estou falando? Calma. E é justamente isso. O exame, o teste, ele vai dando esse passo a passo. Calma, você está chegando lá, olha só, você está avançando, mas é com o tempo. Agora, trabalha outras habilidades também que você tem que desenvolver, que é justamente construir ali a sua identidade para poder, né, realmente depois fazer um processo de mobilidade no mundo todo, internacional. Muito, muito bom. E, bom, eu acho que para as escolas e para os gestores que estão nos assistindo aqui nesse episódio, a gente já deu vários insights, mas a questão da métrica, ela é realmente um ponto muito alto e que os gestores precisam estar atentos, né? Até para comprovar a eficiência do que os pais, do que eles estão entregando para as famílias. Porque as famílias têm uma ansiedade muito grande, né, Angélica? Ai, meu filho está cantando em inglês, mas... Como é que a gente, né, essa questão das famílias, da cobrança é grande, Entra né? aquela questão do imediatismo, eu acho, e eu acho também que tem uma questão assim, a criança no processo de formação da sua personalidade, ela também vai ter, assim, às vezes não se sente confortável de se expressar com os pais em inglês, nem em português, muitas vezes. Então, às vezes a gente escuta, mas meu filho não está falando comigo em inglês. Isso é normal, isso é parte do processo. Não é isso que diz que ele está aprendendo ou não. Então, por isso que eu falo para as escolas, é importante ter uma métrica de fora, imparcial, que você fale para o pai, calma, mãe, ele está indo no caminho, isso é parte do processo, né? Então, eu acho que o gestor, ele tem ali um gerenciamento muito grande nas mãos, expectativas, né? Exato, e que as ferramentas vão ajudá-lo a mostrar, assim, nós estamos no caminho certo, mas é um processo, né? E aí, nesse processo, também queria retomar um assunto, que é quem avalia os avaliadores, a gente também tem avaliações que são específicas para os avaliadores, para os professores, então que não serão as mesmas de uma criança, até porque a gente entende que as demandas deles serão um pouquinho diferentes. Então, a gente também tem isso, porque, claro que eu posso avaliar de forma indireta, mas se, por exemplo, esse professor quer fazer um curso fora e ele precisa de uma certificação, então ele vai precisar apresentar um documento, né? Ele não vai poder, talvez, apresentar um teste de progresso, tem que ser um documento. Então, o que eu quero dizer é assim, cada pessoa tem a sua necessidade dentro do processo de aprendizagem e a gente procura cobrir essas lacunas conforme a necessidade, porque é uma jornada longa e que, como o Edu pontuou no início, a gente precisa o tempo inteiro ir fazendo esse acompanhamento, fazendo reciclagens. Ninguém para no tempo, né? Se a gente vai num médico que ele não se recicla, você fica inseguro. Então, a gente tem que, sim, fazer esses acompanhamentos, esses checkpoints também para professores. Agora, Edu, você que está aí há tantos anos nessa área de formação, como professor de inglês e formação de educadores, contratar professores de inglês tem sido um desafio para as escolas, né? Imenso, imenso. Cada vez mais nas instituições por onde a gente passa, a gente ouve. Você não conhece ninguém, você não tem ninguém para indicar, enfim. E por que você acha que você acha que a demanda cresceu mais rápido do que nós formamos pessoas? Ou porque só ter o diploma de letras hoje já não é mais suficiente para ser um professor de inglês?
Acho que tem alguns pontos aí que a gente precisa pensar sobre, que sim, é um pouquinho de cada coisa, né? Então, nós tivemos aí nos últimos anos uma demanda gigantesca de aumento de carga horária para o ensino de língua inglesa nas escolas, a questão do bilíngue, né? Que todo mundo agora é bilíngue, enfim, para as famílias isso gera um conforto, uma comodidade, porque eu não preciso mais ter aquele deslocamento que eu tinha, né? Leva para o colégio de manhã, pega, volta para casa, almoça, agora corre porque tem inglês, depois a natação. Hoje você concentra tudo isso dentro da escola, né? Então, para as famílias isso é muito bacana. Por outro lado, você tem dois cenários aí nessa questão formativa, né? Você tem os profissionais que saem das universidades, do curso de letras, então tem a sua licenciatura, tem, né, aquilo que precisa para atuar em sala de aula, mas a gente sabe que no Brasil ainda há uma deficiência no desenvolvimento linguístico desses graduandos, né? E aí, por outro lado, você tem os professores que de uma certa forma apresentam um nível de inglês mais alto, que atuaram em cursos de idiomas ao longo desses últimos 20, 30 anos, e que muitos tiraram a licenciatura depois para poder aproveitar esse momento super importante que a gente vivencia na educação, principalmente no que tange o ensino de língua inglesa, mas outros não. Né? E que então, são tem gente que fala muito bem inglês, pode ensinar, mas não tem o documento da licenciatura para poder dar aula. E aí a gente volta naquele ponto da investir no professional development, né? O desenvolvimento profissional desse educador que está na sala de aula, ele é imprescindível se a gente quer garantir uma entrega de qualidade, se a gente quer garantir o desenvolvimento, seja linguístico ou de habilidades, ou, enfim, para que a família olhe e veja, estou investindo, mas estou vendo o fruto desse investimento, né? Quando a gente olha para a instituição, isso não é fácil, porque não acontece da noite para o dia, né? A língua, ela é um processo, como a Angélica colocou, né? Então, acho que avaliar os alunos, mas também entender que esse imediatismo que a gente tanto fala, na realidade, ele também não acontece para o professor. É um desenvolvimento dos dois lados, né? Então, para o meu professor, eu invisto em desenvolvimento profissional, e para isso a gente também tem um portfólio vasto dentro da Pearson de Professional Development, e também garantir esse desenvolvimento do aluno. Quando a gente fala das métricas, a Global Scale of English, ela é bem interessante nesse sentido, porque ela não me compara a você, não me compara a Angélica, ela me compara a mim mesma. A você mesmo. Né? Então, eu consigo olhar para esses pequenos... O seu trajetório. Exatamente. Então, jornada. Hoje eu sou nível 30 na GSE. Daqui 6 meses, olha, eu já sou nível 32. E o que isso significa? Que hoje eu masterizo objetivos de aprendizagem que eu não masterizava antes, né? E isso também é um olhar que deve ser colocado nessa questão do desenvolvimento do profissional, né? Que ele está atuando ali, veja, ele atua com educação infantil. Então, este inglês aqui, para este segmento, faz sentido, mas eu quero ter esse profissional comigo. Então, por que não investir nesse profissional para que ele também siga se desenvolvendo, não só em questões técnicas, né, novas práticas de ensino, mas também no seu desenvolvimento linguístico, que eu acho que é muito importante e que é uma forma, honestamente falando, se não a única, é uma das únicas formas que eu vejo da gente conseguir mitigar essa questão aí da contratação. Eu abraço essa certificação, esse histórico profissional desse professor que se apresenta no meu processo seletivo, mas também observo ali as lacunas que eu, enquanto gestor, vou precisar
investir para que esse professor se desenvolva e continue comigo. E você tocou num ponto aí que é importante, que foi um boom mesmo de escolas bilíngues e que o mercado não estava preparado, Sim. né? Mas também nem toda escola que se diz bilíngue é de fato uma escola bilíngue. Então tem toda uma discussão Sim. aí. Eu acho que no final do dia o que importa é o pai buscando garantir que o seu filho tenha uma boa formação no idioma de língua inglesa. Sem dúvida. É isso. Sem dúvida. É isso. Muito bom. Gente, muito boa a nossa conversa e eu queria pedir aí para vocês agora falarem um pouquinho para a gente encaminhar para esse final. Vocês citaram aí vários recursos que a Pearson tem ou que até gratuitos que estão à disposição. Vamos dar uma dica aqui mais efetiva para quem está nos assistindo. Que caminho esse gestor pode ter? Que ferramentas estão disponíveis aí a ele e que ele pode usar a seu favor nesses dados que ele precisa coletar para ele poder seguir avaliando e melhorando o ensino de idiomas dentro da sua escola? Ai, ótima pergunta, Lara, porque eu costumo brincar com as escolas e falar assim, ferramentas vocês vão encontrar inúmeras no mercado, né? Mas eu costumo dizer, não é a ferramenta, é o relatório, é o dado, é o que vem depois dessa ferramenta. Então não adianta a gente aplicar um teste cujo relatório venha nível B e é isso. Você tem uma informação, mas ok, eu preciso de mais. Como eu trabalho com isso? Então, a Pearson ela tem uma proposta de, além da ferramenta, a gente vai te entregar uma análise desse relatório. Nós temos equipe para fazer isso. A gente vai ajudar você a desenvolver essa equipe dos professores. Como o Edu pontuou, a gente tem um ecossistema que passa por todo o processo, desde o planejamento, o ensino, o benchmark, correções de rota, certificações e mobilidade internacional. Então, nesse processo, a gente vai mapear todo mundo. Então, se, por exemplo, os alunos ali, a gente percebe que a turma não se desenvolveu bem no writing. Poxa, vamos sentar com esses professores, vamos ver por quê, como que a gente pode ajudá-los nesse processo. Então, a minha dica é, no próprio site da Pearson, nós temos, claro, produtos, né, sites dedicados para cada produto, mas o fato é, a Pearson ela tem condição de parar todo esse ecossistema. E muitas vezes as pessoas falam assim, é um processo muito caro. Não é, porque a ideia é quando você adota um material, um livro, um assessment, a gente faz essa jornada com você. A gente te dá esses recursos de, olha, vamos trabalhar aqui. A gente só precisa, como o Edu pontuou, abertura. Porque às vezes a escola fala assim, não, o meu professor ele não tem horário para a gente fazer esse desenvolvimento. Então, tem que investir nesse professor. Então, não é só avaliar. A gente precisa avaliar e usar o dado para desenvolver esse professor e reter ele na escola como um processo realmente de desenvolvimento da carreira dele. Hoje, a gente sente que os dados entraram no inglês. Mas e o plano de desenvolvimento desse profissional? Porque não adianta só eu dar para o meu funcionário um feedback e falar, olha, você precisa aprender a mexer melhor no Excel. Mas você não me dá ferramenta para que eu consiga me desenvolver nesse sentido? Então, essa é uma preocupação e a Pearson faz todo esse amparo. E eu queria, já que eu falei do Excel, também queria mencionar que dentro dessas habilidades que um cidadão global precisa ter, a gente também tem essas certificações que não têm relação com o idioma, mas com aspectos de soft skills, com aspectos técnicos. Então, a gente consegue ali desenvolver um pacote Office, uma certificação da Meta, da Microsoft. Então, a gente tem todo esse projeto para a escola, para que ela não desenvolva o aluno dela só no idioma. Então, tem, por exemplo, uma escola, um grupo ali que está fechando com a gente essa jornada de desenvolvimento, porque o aluno dela já fala inglês super bem. Mas e como que ele usa isso no dia a dia dele profissional? Eles são alunos já de ensino médio. Então, como eu formo esse meu aluno para que ele saia não completo, porque acho que a gente sempre está em formação, mas o mais completo que eu posso entregar. Então, no site da Pearson, a gente encontra isso.
e a gente é super aberto ali para conversar mais a respeito. Muito bom. Eduardo, deixa sua mensagem final aqui para quem está nos assistindo sobre como avaliar esse avaliador e como o gestor de uma escola pode transformar a sua escola através da escolha de um professor correto. Nossa, que difícil. Mas eu acho que é isso, assim, é um conjunto de tudo, né? É você ter ao seu lado soluções que consigam te capacitar e que consigam te ajudar, te apoiar no desenvolvimento daqueles que estão contigo, né? Então, formação continuada, né? Quando a gente fala de investimento, a gente não está nem falando de cifras somente, porque tudo, né, acaba levando para isso, mas 1 hora, uma vez por semana, que você tenha um momento ali de reunião com os seus professores e convide o departamento acadêmico da Pearson para fazer essa entrega, para estar ali, para trocar, né, já é um início. E como a Angélica bem colocou, a gente tem soluções dentro do nosso portfólio que podem ajudar você, gestor, você, professor, você, aluno, enfim, ninguém está sozinho, né, para garantir que essa evolução aconteça, né? A gente está sempre em constante formação, então acho que a minha mensagem seria essa, assim, de olhar para as equipes, de olhar no processo seletivo, né, e falar, olha, tem potencial, eu vou te segurar aqui e a gente vai seguir essa caminhada junto. Acho que é isso. Muito bom, gente. Excelente papo. Quero muito agradecer a presença de vocês aqui hoje. Dizer que foi um prazer conversar sobre isso. Educação sempre é um tema muito bom. Mas muito obrigado pela participação. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, um prazer. Obrigada, Angélica. E obrigada a você também que nos assistiu. Mais um episódio do nosso podcast Pode Falar Gestor. Siga-nos em nossas redes sociais. Esse vídeo está disponível no Spotify do EducBank, também no YouTube e na plataforma do Educador 21. Até o nosso próximo episódio. Obrigada.